Primeiramente, gente, tenho 27 anos, meu nome é Daniel, eu para perceber, para quem não me conhece. Eu já me converti desde os 15 anos, eu estava até compartilhando com os meninos aqui, e foi num ambiente bem assim, foi nesse ambiente aqui. Realmente foi num encontro com Deus, era um retiro, um encontro com Deus, e foi nesse ambiente que eu me converti. Me converti de verdade, sim. Eu sei que tem muita gente aqui que já vem na igreja há muito tempo e está ali e tal, mas se converter mesmo é ter um encontro com Jesus. Quando você tem um encontro com Jesus, as coisas mudam. Você começa a não só ver o espiritual, o sobrenatural, mas você tem que tomar uma atitude. Você tem que pegar e sair daquilo, daquela inércia que você está vivendo, mesmo dentro da igreja, mesmo em comunhão, você tem que tomar um posicionamento. E foi nesse ambiente que eu me converti. Eu estou muito feliz que vocês todos estão aqui para a gente compartilhar esse tempo, e eu espero que Deus faça o mesmo com vocês, cara, porque não há nada melhor que você servir a Deus, que você ter uma vida com Ele, um relacionamento dinâmico e pessoal com Ele. E Deus falou muita coisa comigo, como a Charme me perguntou assim, tem alguma coisa queimando no meu coração? Cara, tinha muita coisa, tem muita coisa queimando no meu coração. Porque alguns que me conhecem sabem que eu tenho vivido um dia de oração assim, intenso na presença de Deus. De verdade, não é para me gabar, não é para falar nada, muito pelo contrário, eu não sou nada, não sou ninguém. Se hoje eu estou aqui é pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus, a minha vida é um testemunho vivo, e eu acredito que muitos aqui também são assim. E Deus, Ele me mostrou muita coisa. Hoje eu queria chegar aqui e pregar sobre Apocalipse para vocês, queria chegar e dizer isso que te digo, queria abrir o livro da Revelação aqui, queria falar sobre os fins dos tempos, falando sério mesmo, queria falar sobre os fins dos tempos, sobre escatologia, porque, cara, a gente está vivendo o fim dos tempos, a gente vê sinais, a gente vê com clareza que Jesus vai voltar, cara. A gente tem que alimentar esse clamor, a gente tem que alimentar isso na nossa vida, a gente canta tanto Maranata, não sei o que, mas a gente tem que viver Maranata. Então, cara, era isso que eu queria pegar para vocês, mas Deus, Ele me deu outra palavra. Parece que, cara, no momento em que a Chay falou assim, tem alguma palavra, mano? Eu fui para Deus e pedi, Deus, o que o Senhor quer falar? E Deus, cara, veio com uma palavra assim, e, desde que ela falou, eu já comecei um retiro espiritual. Eu tirei todas as minhas redes sociais, tudo aquilo ali que estava me distraindo. Eu já tinha meditado alguns dias antes sobre isso. E, cara, eu fiz jejum a semana inteira também, não é para me engrandecer isso. E, cara, foi sobrenatural, sabe? Sobrenatural, assim, de um jeito muito forte, cara. Intenso muito assim na presença. Deus, inclusive, me deu palavras de conhecimento, umas coisas assim que eu estava orando na vigília, que eu pedi para Deus, assim, e fazia dias já que eu vivia em casa buscando, assim, eu queria isso. E quando eu estava orando, eu não sei se todos fizeram isso, mas eu orei individualmente por cada um. Apesar de não conhecer a Luísa aqui, mas eu orei individualmente por cada um. Deus me revelou umas coisas assim, cara, que queimou no meu coração muito forte nas palavras. Eu creio que Deus, Ele ouviu a nossa oração e Ele vai se mover. Cada um aqui vai ser suprido naquelas necessidades. Eu sei que a gente tem necessidades e Deus, Ele sabe também que a gente precisa dele. Mas a palavra Deus confirmou também em oração, é sobre Neemias. Se alguém quiser pegar lá, é Neemias 1 e 2 eu vou ler, mas a gente vai ter mais ali o capítulo 1. Neemias estaria um pouco antes de Salmos. Neemias 20. Eu vou ler aqui, porque é bem extenso, tanto que eu vou ler, aí depois a gente vai discorrendo. Vou pegar o esboço aqui, porque eu tenho esboço. Todo mundo conseguiu achar, hein? 1. Vamos ficar perto de Salmos. Salmos, Jó. Um pouco antes. Salmos, antes de Jó e antes de É mesmo? É o negócio de escutar na Neemias. Mas depois de Salmos? Antes de Salmos, tem Jó, tem Neemias. Neemias, Jó, Esther e... É entre Esdras e Esther. Quando vocês vão lendo, eu vou lendo aqui, As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus dos céus. Então disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível,
fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos e aos decretos e às leis que deste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos, e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Esses são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Capítulo 2. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade dos meus pais, aonde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas aos reis e governantes do Trans-Eufrates, para que eu me deixe passar e chegar até lá, até Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me fornecesse madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Aí a gente não vai se alongar aqui, mas aí, se vocês quiserem ler em casa, eu acho um ótimo texto para vocês lerem. Mas enfim, a história de Neemias é a seguinte: Neemias, ele reedificou os muros de Israel. Nesse tempo, o contexto dessa palavra se passa quando o povo estava cativo, estava preso na Babilônia. A maioria da galera estava espalhada, como a gente, se vocês já têm 5 minutos de crente, você sabe que o povo, volta e meia, estava se voltando contra Deus e era refém da ira de Deus. Deus espalhou eles, como a gente leu ali também no capítulo 1, espalhou eles pelas nações. E o que acontece? O que eu quero falar para vocês nesse tempo? O que essa palavra me ministrou no meu coração, que já tinha falado comigo outros dias, é sobre comprometimento. Sabe, cara, o que gera comprometimento em nós? Sabe o que essa palavra fala sobre comprometimento? O que gerou comprometimento para Neemias fazer a obra do Senhor, para ele se comprometer com essa obra? Para mim, o que Deus falou comigo foi o compadecimento, foi ele se importar com as pessoas. Foi ele se importar com as cidades, foi ele se importar com os muros. Cara, Deus ele chamou nós para um propósito, ele chamou nós para uma obra, ele chamou nós para fazer um serviço.
Mas ele antes nos chama para se importar com as pessoas. Se você não se importa com as pessoas, cara, eu não entendo o evangelho não entrou em você. Você não teve encontro com Jesus. Você ainda não conheceu verdadeiramente o caráter e o coração de Deus. Porque é isso que ele espera de nós, que a gente entenda o coração dele, que Deus ele ama pessoas. A maneira de a gente viver, os propósitos de Deus, viver o comprometimento com a igreja, é a gente amando pessoas, é se importando com pessoas. 1 João, todo mundo conhece João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo mundo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas 1 João 3,16 quase ninguém conhece. Que o maior amor é esse, entregar a vida por seus amigos. Sabe? E 1 João também vai falar que como que você pode amar Deus se você não ama o teu irmão que você está tendo contato, que você está vendo. E Deus você nunca viu. Como que você vai amar Deus se você não ama o teu irmão? O amor está na primeira esfera, ele está no contato, está na vivência. Então vamos lá, eu separei alguns pontos aqui e a gente vai discorrendo aqui. Como eu disse, o primeiro chamado do comprometimento é você se compadecer, você se importar com as pessoas. Não tem porque a gente viver em comunidade, não tem como a gente ser igreja se a gente não se importar, não amar as pessoas. O compadecer ele é sinônimo de compaixão. Aquele não é a empatia, é você não se colocar no lugar do outro, você colocar a dor do outro, você sentir a dor do outro. E isso é uma resposta para o coração de Deus, porque Deus ele também sente dor de ver os seus filhos pecando, de ver os seus filhos na igreja ali e não está buscando, não está tendo um relacionamento dinâmico pessoal com Deus, que é o que ele espera, que é a comunhão, que é estar na vertical, uma comunicação direta e reta. Então, quando Neemias ele viu essa necessidade, ele fez a primeira coisa que nós precisamos fazer. Ele viu que o povo estava sofrendo, estava sendo ridicularizado pelas outras nações, pelos outros povos, a cidade estava destruída, estava queimada os muros. Quando ele viu essa necessidade, ele tomou uma iniciativa. E é isso que a gente também tem que fazer quando a gente se converte realmente, quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente tem que entender que a gente agora tem que tomar uma iniciativa. Que a gente agora tem que pegar e abraçar a obra de Jesus, abraçar a causa de Jesus e pegar o Evangelho. Porque a semente que foi lançada em nós tem que gerar vida, tem que ser plantada, tem que gerar fruto, não pode ficar em nós. A semente do trigo precisa morrer para gerar outras sementes. Tá, então o primeiro ponto que eu falei é que Deus ele nos chamou para se importar com as pessoas. E o segundo ponto é nós tomar uma iniciativa. Quando Neemias ele toma a iniciativa ali, ninguém falou para ele, ninguém falou, vai reconstruir a cidade. Ele viu a necessidade e ele prontamente prontificou. Eita, tua necessidade, glória a Deus. Igual o José, quando ele passou por todas as coisas, eu vou falar mais no final, se vocês não conhecem a história, ainda está aí, só você ver. É assim, no final, José ele interpreta os sonhos, Deus interpreta os sonhos, né, para o de José. Mas, cara, quando aparece lá o faraó para interpretar os sonhos, ele interpreta o sonho e ele já dá uma solução. Se José só fala assim, você sonhou isso, e agora se vira. Mas ele disse, não, você tem que fazer isso. Ele deu uma solução, ele falou que eles tinham que armazenar comida para daí acontecer o tempo de seca e eles terem comida. Se ele não falar nada, o faraó de certo ia achar outra pessoa. Mas como ele falou, o faraó fala, a gente não vai achar um homem com tanta sabedoria para poder governar, para poder administrar nossas riquezas, nosso alimento. E aí Deus usa a vida de José, torna ele governador. Essa já é outra mensagem só para Vamos lá. Depois da iniciativa, o que me chamou muita atenção, como a gente deve começar, como que a gente deve tomar atitude. Eu acho que é como ele também fez. Ele foi lá e intercedeu. Ele orou. Ele se colocou na frente, intercedeu, se colocou na frente. Se vocês lerem lá em Gênesis, no comecinho lá, eu até estava comentando aqui com os guris sobre o profeta, né? O profeta, ele é o quê? Ele é um amigo de Deus que ouve a voz de Deus e comunica ao povo. Abraão é o primeiro profeta que a gente tem na Bíblia. É o primeiro que está ali em contato com Deus, Deus ali fala com ele, Deus visita Abraão. E numa dessas visitas, Abraão, ele vai lá e conta para Abraão que ele queria fazer com Sodoma e Gomorra, por conta da iniquidade do povo que estava se espalhando. E aí ele fala, vou destruir aquela cidade lá, Imagina Deus falando com seu amigo, contando os seus planos, que ele queria fazer. E aí Abraão, ele intercede pelo povo. Senhor, se tiver 20 pessoas justas lá, o Senhor não vai poupar elas.
Aí Deus fala, pô, acho que eu vou poupar se tiver 20 justos. Se vocês lerem Gênesis, cara, é impressionante, é muito massa essa história. Abraão, ele se coloca lá diante, algumas vezes assim, ele fala essa mesma coisa assim, Senhor, se não tiver 10 justos, se não tiver 5 justos, se não tiver 1 justo, ele faz algumas vezes, é até engraçado ver como Abraão intercede pelas pessoas. E aí Neemias, da mesma maneira, ele intercedeu por esse povo. Por esse povo que estava desolado, que estava em pecado também. Ele faz confissão dos pecados, não só os dele, mas também, não só do povo, mas também os dele e da casa dele. Ele assume, ele diz, não, a gente é falha, a gente errou contra ti. É igual o Jó também. O Jó, a palavra fala que ele oferecia sacrifícios por ele e pelos filhos dele. Então a gente também tem que ter essa necessidade, porque muita gente está na ignorância, muita gente não conhece a palavra, muita gente faz as coisas achando que está fazendo certo. Até dentro da igreja, alguma liderança às vezes faz alguma coisa ali, te trata mal e não sabe que está ferindo um princípio. Às vezes até é coisa da pessoa. Então a gente tem que pedir perdão e interceder pelas pessoas. Então vamos lá, um outro ponto aqui, eu destaquei também a prática. Ele fala no finalzinho lá que sobre a prática, né? A gente tem que viver os mandamentos de Deus, praticar os mandamentos de Deus. E aí, para nós, vamos trazer para a nossa realidade. Eu imagino assim que vocês têm um relacionamento com Deus de oração, de leitura da Bíblia. Cara, esse é o mínimo. Esse é o mínimo. Se você não tem isso, cara, as coisas não vão acontecer na sua vida de uma maneira que você vai cumprir o propósito, que você vai viver a promessa, que você vai estar ligado a Deus. Se você não tiver um relacionamento dinâmico pessoal, diário com Deus, as coisas não vão fluir. E eu vejo isso na minha vida, cara. Eu já estou há 15 anos na igreja. Como o pastor falou aqui hoje, quando ele falou, eu estava caindo assim por dentro, estava me pegando, ele falou, um tapa na cara quando cara disso. Porque eu, desde os 15 anos, estou na igreja, pô, eu já devia estar ministrando muito além, eu já devia ser mestre nessa palavra, eu já devia. Pô, eu sei que pelas minhas falhas, pelos meus erros, eu ainda não estou no lugar que era para eu estar, como o pastor falou hoje. Eu tenho certeza que era para eu estar muito além, se eu não falhasse, não pecasse, não errasse muitas vezes. Porém, a misericórdia de Deus era grande. Se a gente praticar, se a gente voltar o nosso coração para Ele, Ele sempre vai se compadecer. Deus, Ele é um Deus de um coração molenga. Então, Ele sempre vai ter misericórdia para a gente. É uma fonte insaciável, uma fonte que não para de jorrar misericórdia. E aí, aqui, depois de você ter, então, se importar com as pessoas, depois de você ter uma iniciativa, depois de você interceder, depois de você praticar a palavra, viver um relacionamento diário com Deus, aí a gente vai para o terceiro ponto, que é algo um pouquinho mais sério, um pouquinho mais, que vai exigir um pouco de nós. E é isso, Deus, ele exige coisa de nós. A palavra fala, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. E aí a gente vai para outras coisas, a gente vive na do mundo, etc. Mas o que o comprometimento ele espera de nós? O que o comprometimento traz para nós? Quando você se compromete com alguém, vamos por exemplo mais clássico, o casamento. O que você espera dessa pessoa? Que ela seja responsável pelo casamento, que ela seja fiel, que ela não se envolva com outras pessoas, que ela te conte as coisas, que ela confie em você. Mas o ponto que eu queria abordar, o principal do comprometimento é a responsabilidade. Responsabilidade é um termo que eu gosto bastante e eu costumo dizer que responsabilidade é onde separam-se os homens dos meninos e as meninas das mulheres das meninas. Porque responsabilidade, a cultura judaica, ela falava muito sobre isso, que não existe adolescente, ou é jovem ou é homem. Ali dos 15 anos, a partir dos 15 anos faz o bar mitzvah, a partir daquela idade ele já gera filho e ele já é reconhecido como homem. E a menina da mesma maneira, ela já está pronta para se produzir e já é considerada mulher. E aí o que se espera de um homem? Responsabilidade. Um homem é sacerdote, um homem tem que ter compromisso com as coisas, o homem tem que ter responsabilidade. E cara, com Deus é a mesma coisa, a gente tem que ter responsabilidade. E agora, pelo que você tem que ter responsabilidade? Pela palavra e principalmente por pessoas. Você tem que se tornar responsável por pessoas. Como eu falei aqui, eu me converti com os 15 anos. E nos 15 anos, quando eu tinha 15 anos, era a época do ficar, sabe? Era a época que estava moda isso. Fulano ficou com tal, fulano ficou com tal. E lá na minha igreja eles ensinaram a gente que era pecado ficar. Era prostituição. Nesses termos eles falavam. Porque era assim, era o que é porque é um negócio que parece tão sério. Mas realmente é isso, cara. Porque a prostituição, o que é? Quando alguém se envolve com uma prostituta. É a pessoa não se importar com a irmã,
Se você tem uma visão que a pessoa é um filho de Deus, que ela é uma pessoa amada por Deus, que ela é preciosa para Deus, você não vai querer usar ela e jogar fora. Você não vai querer, vamos dizer assim, abusar dessa pessoa, digamos assim. Então, você vai olhar com ela com um olho de amor. Você vai saber que Deus olha para ela com um olho de amor. Deus se compadece das pessoas. Que todo mundo é especial. Deus ele não tem neto, é todo mundo filho. Entendeu? Então, quando eu tinha essa idade, quando eu estava nessa época de ficar, eu aprendi isso, cara. E realmente eu não tive nenhuma vez que eu saí ficando com menino. Eu sempre olhava com o olhar da igreja. E realmente, se você se importar, se você se responsabilizar com as pessoas, você vai romper, você vai ser uma pessoa líder, você vai ser uma pessoa que vai honrar os princípios de Deus. E é isso que Deus espera de nós, uma responsabilidade com a palavra, com a igreja, com as pessoas. É isso que o mundo espera de nós, que a gente seja diferente. E também fala de envolvimento. Você tem que se envolver com a obra, você tem que se envolver com as coisas de Deus. Não pode estar ali só para participar, porque é legal. Quando eu estava orando, ele me falou isso, sabe? Que tem pessoas que estão ali porque é um ambiente dos amigos, um ambiente que se sente bem, que se acha legal. Mas, cara, não é sobre isso. Jesus, ele nos chama para algo para íntimo. E ele também nos comissiona para isso, para viver o Evangelho, para pregar o Evangelho. Até a história de Neemias, se vocês forem estudar mais, como eu falei, é uma história muito massa. Vai falar que ele tinha um prazo, né, para cumprir isso. E, cara, ele voltou, teve um tempo que ele voltou para a terra dele lá para servir o rei, e daí, quando ele voltou para a cidade de novo, o povo ele não sabia buscar Deus. Por quê? Porque o povo ficou tanto tempo perdido, tanto tempo cativo, que eles perderam a cultura do secreto, perderam a cultura do sagrado, perderam as coisas elementares da palavra de Deus. E aí Neemias ele se esforça também em pregar e ensinar a eles a como viver os mandamentos de Deus. E é isso que também fala sobre nós. Jesus ele nos comissionou para uma obra, para tomar a cidade, reconstruir os muros e se importar com as pessoas e também ensinar a palavra de Deus, pregar o Evangelho. Isso é um chamado para todos nós. Existem propósitos e chamados, vocações diferentes, mas existem propósitos e chamados que são para todos, em geral. Então, da forma que você pregar, da forma que você viver, você vai estar pregando. Então, na tua casa, você não precisa nem ser um pregador da palavra, assim, ser pastor e tal, mas Deus, a graça dele, o Espírito Santo dele é multiforme, vai te usar de várias maneiras. Então, cara, que vocês entendam que isso aqui é compromisso, que isso aqui é legal e tal, é denso, mas que você tem que dobrar o joelho, que você tem que orar. E toda essa palavra, toda a Bíblia, toda a narrativa da Bíblia, ela vai refletir em Jesus. Tudo isso está falando sobre Jesus. Sabe, o mundo está destruído, o mundo estava destruído, e Jesus veio e reconstruiu a aliança, reconstruiu aquilo que Deus ele já tinha com o povo. Então, cara, que vocês, se envolvam com as pessoas, que vocês se envolvam com a obra, que vocês tenham uma responsabilidade, que vocês entendam que isso aqui é sério, que oração, que jejum, isso aí, cara, é o mínimo. Deus ele exige isso de nós. Cara, nesses dias eu tenho vivido, sabe, dias extraordinários. E foi porque, não pelas minhas performances, não porque eu sou digno, não por nada disso, mas porque Jesus, ele derramou a misericórdia, ele derramou a graça sobre mim. Mas eu também, como o pastor falou hoje, ele falou de escolhas, cara. Pra mim ali, foi uma... Cara, eu tava nessa idade, eu tinha... A história minha é semelhante do pastor. Naquela hora Deus estava me ensinando no meu coração. Eu me converti numa rede de adolescentes, tinha, 60 cabeças, assim, 60 pessoas, assim. Era cheio do Espírito Santo, eu via pessoas sendo batizadas, caindo, eu tocava nos louvorzão, nós ia tudo lá pra frente da igreja, enchia de gente, e nós cheio de Deus avivado, assim, a gente saía pelas ruas, um mover sobrenatural de Deus. E foi passando o tempo, a gente teve esse encontro com Deus, e a gente estava avivado, teve um tempo que, sumiu a galera da igreja. Eu me lembro, são eu e mais 2 ou 3 que continuam no caminho da igreja e tal. A maioria da galera pegou e dispersou. E aí, eu não quero dar uma palavra de desânimo para vocês, mas é sobre escolhas, é sobre dizer não. Essa palavra de Neemias também tem uma parte que ela vai falar que Sanbalat e Tobias, eles vão chamar Neemias para ter uma reunião. Mas na verdade, naquela hora eles queriam atentar contra a vida dele. E Neemias diz, não, eu não vou porque eu tenho obra, porque eu tenho trabalho.
Então, nesse momento, Deus já tinha falado com ele, já tinha revelado para ele. E se ele fosse, os caras iam matar ele. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês? Digo não para o mundo. Não vão para festa, não vão para coisas que não vão edificar a vida de vocês, não vão para outro caminho, sabe, cara? Permaneçam, porque é só um não. É só dizer um não. Não, eu não vou para o mundo, eu não vou, porque isso aqui fere meus princípios, isso aqui fere aquilo que eu sei que não vai me edificar, não vai me levar aqui. Cara, que essa palavra entre no coração de vocês, que vocês se envolvam com a igreja, com a obra, sabe? Que vocês têm um compromisso, vocês têm um zelo por isso. Porque, cara, não tem preço, assim, não tem como eu descrever o que eu senti nesses dias. O mundo espiritual, ele é real, sabe? Não é brincadeira. Então, que vocês levem a sério essa palavra, que vocês possam se envolver com a igreja, que vocês possam se envolver com as pessoas, se responsabilizar, sabe? Nas pequenas coisas, sabe? Às vezes você vê eu conversando com alguém, abordando, você vê o Caian, o Gabriel. Cara, isso aí é a função de todo mundo. Acolher é o Evangelho. Ele diz para não fazer acepção de pessoas, Jesus fala. Tem que chegar e acolher, tem que ajudar. Cara, nas pequenas coisas, nos detalhes. Lá na tua casa, lá às vezes tem uma louça para lavar. Lava a louça para tua mãe, faz as coisas para você. Você sabe que é bom, sabe que é de Deus. O trabalho dignifica o homem. Você não está na Bíblia, mas Deus ele nos chamou, ele nos deu fôlego de vida, ele nos deu energia para cultivar o jardim. E a nossa casa, a nossa família, é nosso jardim. Nosso trabalho, na escola, entendeu? Então, cara, também possa dessa palavra que Jesus possa gerar esse comprometimento no meu coração de vocês. Glória a Deus.